Graça e paz, querido, tudo bem? Deus abençoe sua vida. Eu quero te convidar para a gente ler o livro de Marcos. E a gente vai começar pelo capítulo 1, onde eu vou ler até o versículo 13, tá bom? E daí, depois que a gente fizer a leitura, eu gostaria que você meditasse, né? Não só até o versículo 13, mas todo o capítulo 1. E a gente vai comentar, na verdade, até o versículo 13, tá bom? Então, eu quero que você esteja comigo, eu quero que você esteja com sua Bíblia. A grande intenção, na verdade, é você não perder a sua fome, nem a sua sede pela palavra de Deus. Amém? Então vem comigo, aqui no capítulo 1 de Marcos, do versículo 1 em diante. Diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judeia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelo de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então ouviu dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, de ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com animais selvagens e os anjos o serviam. Amém? Então, está aqui até o versículo 13. E o Evangelho de Marcos, como a gente viu, ele vai se mostrar, conforme você for lendo o Evangelho de Marcos, um livro bem dinâmico. Ele já vai direto ao ponto, né? Ele já mostra um Jesus ativo, um Jesus trabalhando. É por isso que, diferente do livro de Mateus e diferente do livro de Lucas, o Evangelho de Marcos ele não vai começar narrando a infância de Jesus, ele não vai começar narrando os momentos antes do nascimento de Jesus, mas ele já começa com o ministério de Jesus, né? O Evangelho de Marcos já se inicia aí. Tanto que no versículo 1, né, ele vai dizer princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O princípio do Evangelho. O que foi esse princípio do Evangelho de Jesus? Foi justamente o serviço de Jesus. Então, quando nós falamos de ministério, quando nós falamos de princípio do Evangelho, nós estamos falando de serviço. Nós estamos falando de um ato, de um trabalho, de servir. Servir a quem? Servir a Deus através das suas ações, através das suas obras. E o livro de Marcos ele começa narrando e começa explicando, porque como a gente viu no outro vídeo da introdução, Marcos ele vai escrever o seu evangelho para os romanos que estavam se convertendo e que não tinham muita ideia, muita noção sobre profecias messiânicas. Então eles não sabiam muito a respeito, vamos dizer assim, do Antigo Testamento. Então Marcos ele se preocupou em demonstrar um Jesus ativo, ou seja, esse homem que esteve entre nós operando tantos milagres só poderia ser realmente o Filho de Deus. É como se Marcos quisesse provar, através dos vários milagres que Jesus realizou, das várias ações que Jesus realizou, Marcos quisesse provar para eles que Jesus realmente era o Filho de Deus pelas obras que Jesus praticava. Então, o que define um ministério, né, o que define um princípio de caminhada cristã é justamente as obras feitas para Deus. Amém? No segundo ponto, você vai ver até o verso 4,
já falando de João Batista, né? E por que Marcos ele começa a falar de João Batista, né? A voz do que clama no deserto. Você vai ver essas frases, tá? Em Isaías 43 e também em Malaquias 3:1, tá? Ali é o cumprimento dessas duas profecias que falavam a respeito de João Batista. E João Batista, ele apareceu, né? O Deus o levantou num período em que as pessoas já estavam há mais ou menos 400 anos sem um profeta, sem alguém aparecer anunciando, vamos dizer assim, uma mensagem vinda diretamente de Deus. E nesse contexto surge João Batista, anunciando a vinda do Senhor Jesus, anunciando, preparando, né, o caminho para Jesus. E a voz que clama no deserto, o que significa isso? Clamar no deserto, né? Então, como já tinha passado 400 anos sem nenhuma profecia, vamos dizer assim que os judeus, né, que o meio religioso se acostumou com as tradições, se acostumou com as regras, se acostumou a se aproximar ou a conhecer Deus através de rituais. Então, clamar quem queria para o deserto, aqueles que precisassem fugir do sistema religioso para poder ouvir uma mensagem verdadeira e direta de Deus. Então, a voz do que clama no deserto é a voz daquele que anuncia o evangelho para todo aquele que deseja sair do seu sistema religioso para um lugar onde ele só pode ouvir a voz de Deus. A voz que clama no deserto é a voz que clama para todo aquele que deseja e que quer ouvir verdadeiramente a voz de Deus. Então, o livro ele começa primeiro contando essa história, né, de como João Batista ele surgiu pregando no deserto, né? Então, é interessante que naquela época, quando o rei estava para visitar algum lugar, primeiramente o seu mensageiro ia diante dele e anunciava que o rei estava chegando naquela cidade, que o rei estava chegando naquele lugar. Então Marcos ele usa também desse contexto, né, desse costume natural, né, das pessoas, para também, vamos dizer assim, enfatizar a importância de Jesus. Ou seja, Jesus ele apareceu, ele começou o seu trabalho, mas antes o seu mensageiro, né, veio anunciá-lo. Ou seja, estava dando uma importância para aquele que viria depois. Tanto que ele vai enfatizar que João Batista vai dizer: aquele que vem depois de mim é muito maior do que eu, ao ponto de eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos seus pés. Porque o João Batista, o maior dos profetas, estava se colocando numa posição abaixo daquele que viria depois dele, ou seja, o mensageiro anunciando o seu rei. Amém? E hoje, nós, vamos dizer assim, como igreja, nós estamos praticamente na mesma posição do que João Batista. Como assim? A Bíblia vai dizer em Mateus 11, diz assim, ó. Mateus 11 não. 1 Pedro, tá? 1 Pedro capítulo 2 e verso 9. Diz assim, ó: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo e propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou através da sua maravilhosa luz. Aí, o papel da igreja, então, hoje, aqui Pedro, né, vai dizer que nós somos sacerdócio real. No Antigo Testamento, era comum a gente ver o sacerdote predizendo, né, ou seja, vindo antes do rei, ou seja, introduzindo, essa é a palavra que eu queria achar, introduzindo. Você vê o sacerdote introduzindo o rei. Foi assim com Samuel e Davi, ele introduziu Davi. João Batista introduz o Cristo. E aqui Pedro vai dizer que nós, igreja, somos sacerdócio real, ou seja, nós temos o papel de introduzir Jesus no mundo. Então a igreja ela é sacerdócio real com o propósito de proclamar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então é papel ainda da igreja, ainda é o nosso papel preparar o caminho
para o nosso Rei Jesus. Amém? No verso 4, vai falar ali que João, ele praticava o batismo do arrependimento, né? As pessoas vinham até João no deserto para ouvir a sua mensagem e ali ele batizava as pessoas. E que batismo é esse do arrependimento? Bom, naquela época, algumas seitas judaicas, eles já praticavam vamos dizer assim, o batismo. Só que batismo era esse? Era um batismo para a pessoa poder fazer parte daquela seita, vamos dizer assim. Alguns judeus batizavam, né, no rio para que aquela pessoa pudesse então começar a sua vida naquela nova religião. Só que João Batista foi o primeiro a pregar uma mensagem de arrependimento junto com esse ato do batismo, né? Ele começou a anunciar o reino de Deus e a mensagem de arrependimento, e ele batizava as pessoas como um sinal, né? Então o batismo de arrependimento que João praticava era um sinal de que a pessoa saiu daquele sistema, ouviu a mensagem que ele pregava no deserto e gostaria de mudar de vida. Então a pessoa declarava a sua mudança de vida, o seu arrependimento, né, das suas obras antigas através desse ato do batismo. Esse é o significado do batismo que João Batista praticava ali no deserto, né, para remissão e perdão dos pecados. E logo depois a gente vai ver uma cena curiosa. A gente vai ver que Jesus, ele vem para ser batizado por João. E agora eu te pergunto, querido, tá bom? Se você quiser até parar um pouco e depois até refletir nisso, se o batismo que João Batista praticava era um batismo de arrependimento, por que Jesus precisou ser batizado? Do que Jesus precisava se arrepender? A Bíblia vai dizer que Jesus não tinha pecado algum, né? Jesus, ele era santo, Jesus era perfeito, era o Filho de Deus. Ele não tinha do que se arrepender, né? Ele nunca pecou, ele nunca desagradou a Deus. Ao contrário, ele cumpriu perfeitamente a obra de Deus aqui na terra. Então, por que ele precisava se batizar com o batismo de arrependimento? Bom, tem duas respostas para isso. A primeira, você vai ver em Mateus 3,15, tá? Mateus 3,15. Jesus vai dizer assim, quando ele vai se batizar, ele vai dizer assim: importa que por agora, que nesse momento, depois ele vai dizer assim, para que se cumpra a vontade de Deus, para que a justiça de Deus se cumpra. Então, o primeiro motivo do porquê Jesus precisou se batizar, o primeiro foi para poder validar a mensagem de João. Como assim? João Batista estava pregando a mensagem do reino, uma mensagem de arrependimento. E com isso ele usava o batismo para que as pessoas então se arrependessem. Quando Jesus vem e se batiza, né, até João ficou abismado com isso, falou: não, eu que tenho que batizar o Senhor, e o Senhor está aqui para que eu te batize. E Jesus então fala: então não, mas é necessário para que a justiça de Deus se cumpra. Então ele precisou ser batizado para que o ministério de João, para que as palavras de João fossem confirmadas, tá? Então vamos dizer assim que o batismo de Jesus primeiramente validou tudo o que o João Batista estava pregando, ou seja, ele realmente estava anunciando que o rei viria, ou seja, tudo que João estava falando e fazendo, Jesus estava carimbando, tá? Então esse foi o primeiro motivo. E o segundo motivo, talvez o mais importante, quando Jesus ele se batiza sem ter pecado nenhum, ele está assumindo para si a culpa que é do ser humano. Então, o que representava o batismo? O arrependimento dos pecados. Jesus não tinha nenhum. Mas quando ele se batizou, quando ele foi batizado, ele assumiu a culpa pelos pecados. Tem uma coisa que a gente precisa entender. A gente costuma achar, né, que Jesus, lá na cruz, ele assumiu a culpa do nosso pecado. Não. Lá na cruz ele pagou. Tá? Lá na cruz ele foi condenado. Lá na cruz ele pagou o preço da morte. Lá na cruz ele morreu. Mas quando ele se batizou, ele assumiu a culpa. E como que a gente vai ver isso? Você vai ver que assim que ele se batizou, ele foi levado para o deserto pelo próprio Espírito Santo, onde ele passou 40 dias sendo tentado por Satanás. Ou seja, ali começou a provação de Jesus. Jesus ele começou a ser provado, porém ele foi aprovado, né? Porque nós vemos que ele venceu
ali no deserto, os 40 dias, a tentação. Então nós entendemos com isso que Jesus, então, ele começou o seu ministério quando ele assumiu a culpa do homem para si. Quando ele assumiu a culpa, então todas as humilhações que era para o homem, todas as tentações que era para o homem, todo o sofrimento que era para o homem, começou a cair sobre aquele que estava assumindo isso de todos nós, de toda a humanidade. Jesus começou então a ser perseguido, Jesus começou a ser humilhado, Jesus começou a ser tentado, coisas que Jesus nunca na eternidade havia provado. Ele provou porque ele assumiu de nós toda essa condição. Amém? Outra coisa que eu quero deixar para você então é que é por isso que existe uma diferença, né, entre o batismo de João e o batismo que nós pregamos hoje, tá? Se você quiser anotar aí, você lê lá em Atos, capítulo 19. Deixa eu ver aqui, Atos 19, 3 ao 6. Você vai ver que alguns cristãos ali em Éfeso, eles tinham se batizado com João Batista, o batismo do arrependimento. Mas quando os apóstolos chegaram ali e começaram a pregar, eles viram que eles ainda não tinham se identificado com a palavra de Jesus. Eles ainda não tinham se identificado com Jesus. Então, foi anunciado para eles o Evangelho de Jesus, eles se identificaram com Jesus e eles foram novamente batizados em nome de Jesus Cristo. E está aí uma coisa interessante que a gente precisa entender para o nosso batismo hoje, né? Aquele batismo de João Batista era um batismo simplesmente para arrependimento. Mas hoje, quando nós batizamos no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. É um batismo de identidade. Não somente de arrependimento, mas um batismo de identidade. Onde que está isso, Marquinhos? Você está falando besteira? Não, isso daí está em Romanos, capítulo 6, verso 3 e 4. Tá? Diz assim, ó. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós possamos viver uma nova vida. Então, hoje, quando a gente se batiza, além do arrependimento, nós nos batizamos para nos identificar com a morte e com a ressurreição de Jesus. Então, o batismo hoje, ele traz essa identidade. Assim como Jesus, no seu batismo, se identificou com o homem, com o nosso pecado, nós, quando nós nos batizamos, nós nos identificamos com Cristo, na sua morte, na sua ressurreição. Por isso nós confessamos lá, que nós aceitamos a obra de Cristo na cruz, porque nós reconhecemos que ele morreu pelo nosso pecado e que ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. Então eu declaro no meu batismo que eu morro para esse mundo, que eu morro para os meus pecados, o velho homem sepultado, mas que ressuscita um novo homem. Esse é o significado, essa é a importância do nosso batismo hoje. Amém? Espero que você esteja aí entendendo isso daí, tá? Depois você pode mandar mensagem para mim, a gente conversa um pouco melhor sobre esses assuntos aí. E logo que Jesus, então, ele é enviado para o deserto, né? A gente podia pensar, nossa, o João Batista talvez podia ter pensado, nossa, agora sim, né? Veio Jesus, aquele de quem eu estava falando, batizei, agora ele vai botar para quebrar. E de repente Jesus some por 40 dias. Jesus é colocado de quarentena, não estamos aí no estudo de quarentena? Jesus ficou de quarentena. E ali começou, a primeira coisa que Jesus passou foi as tentações. E aí vem a primeira vitória de Jesus para nós. Uma vitória que só pôde vir através de Cristo Jesus. Ele venceu o nosso primeiro inimigo. Qual foi o nosso primeiro inimigo lá no Éden? A tentação. Jesus venceu a tentação por nós. É por isso que a Bíblia vai dizer que Deus não permite que nós sejamos tentados mais do que aquilo que nós podemos suportar. Porque mais do que nós podemos suportar, Jesus passou e venceu por nós. Amém? Então, eu vou encerrar por aqui, tá bom? A gente leu até o versículo 13, mas eu gostaria muito que você continuasse a sua leitura no livro de Marcos. Depois eu vou gravar outros vídeos explicando pelo menos as principais passagens, tá bom?